é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduzam à vida eterna. Amém. É assim a geração dos que procuram o Senhor. É assim a geração dos que procuram o Senhor. Amados irmãos, amadas irmãs, nós estamos aqui hoje celebrando o Dia de Todos os Santos. Estamos aqui hoje, podemos dizer assim, celebrando os cidadãos do céu, aqueles que alcançaram o coração de Deus, aqueles que, seguindo a palavra de Deus, seguindo os passos de nosso Senhor Jesus Cristo, alcançaram a santidade. Mas é preciso entender que a santidade não vem de nós, não vem do nosso esforço. A santidade vem de Deus. Deus é santo por excelência e partilha conosco esta santidade, assim como partilha conosco o seu reino, a nossa vida, partilha conosco a sua graça e a sua bênção. Então, o nosso esforço de fé nos faz crescer em santidade, mas é uma santidade que vem de Deus, não é simplesmente um esforço humano. Então, o que significaria então a palavra santo ou a palavra santa? A palavra significa selecionado, marcado, selecionado por Deus, marcado por Deus, escolhido por Deus, marcado com o selo da vida eterna, marcado pela palavra de Deus, marcado pela Eucaristia, marcado por uma vida de fé. É o que significa a palavra santo. Assim, todos nós, nesta caminhada para alcançarmos a salvação, estamos também numa caminhada de santidade, porque Deus quis assim. O autor sagrado da segunda leitura, João, vai dizer: olha que grande presente que Deus nos deu de sermos chamados seus filhos. E ali então, Deus nos marcou com a sua paternidade. Ele é nosso Pai e estamos marcados por Ele. Se Deus é santo, os seus filhos também serão. Se Deus então agora é divino, Ele quer para nós a divindade, a vida eterna, o reino dos céus, assim. Mas para compreendermos a nossa caminhada de fé, é preciso compreender que nós estamos aqui numa luta que um dia vai ter fim e a vida vai se tornar eterna. Ser santo, ser marcado por Deus, é uma luta de perseverança, é uma constante busca de conversão, de mudança de vida, de se deixar marcar, hoje e sempre, por Deus, de se permitir ser selecionado por Deus, de se permitir hoje e sempre ser chamado por Deus para esta santificação. Então o autor sagrado agora do livro do Apocalipse vai dizer que Deus enviou o seu anjo que veio de onde nasce o sol. Os jovens sabem de onde nasce o sol? Na nossa época, aqui está a Carmen que é professora, mas não vou pedir para levantar a mão não. Na nossa época de alunos na escola, o que o professor dizia? Aponte seu dedo para o oriente, onde nasce o sol. Automaticamente, o que a gente identificava? Que no ocidente ou no oeste estava o pôr do sol. À nossa frente estava o norte e atrás estava o sul. Era assim que as professoras nos ensinavam na escola. Aponte seu dedo para onde nasce o sol. E ela ensinava para nós que ali havia os 4 pontos, norte, sul, leste e oeste. Assim, né?
Resultado, então veio esse anjo que vem de onde nasce o sol, de onde vem a luz de Deus, e ele pede para que os outros anjos não venham a ferir a terra, nem a água e nem o mar. Por quê? Porque Deus iria selecionar, iria marcar, iria santificar aqueles que são seus filhos. Mas olha o que ele vai dizer. Ele vai marcar primeiramente 144 mil. Foi o número que João viu em sua visão do Apocalipse. É claro que nós temos que entender que não são somente 144 mil pessoas que serão salvas. Claro que não. A visão ali é de uma totalidade. O povo judeu, o povo hebreu, o povo antigo, que são os primeiros a receber a mensagem de Deus, que formam o povo de Israel, o texto bíblico vai dizer 144 mil de todas as tribos de Israel, ou das 12 tribos. O que ele está dizendo? Esse povo trabalhava com números que eram perfeitos. Para eles o número 3 é um número perfeito, é o simbolismo de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. E o número 4 também era na sua totalidade perfeito, que era a simbologia da vida humana, presente aonde? Nos 4 cantos do mundo, aonde? Norte, sul, leste, oeste. Igual eu expliquei, de onde nasce o sol, onde se põe o sol, à frente, sul, norte e atrás. Resultado então, 3 mais 4 é igual a 7. 7 é o número perfeito da Sagrada Escritura. É a simbologia da união de Deus com a sua perfeita criação. Mas se 7 é o número perfeito, porque é a soma de 3 mais 4, então 3 vezes 4 também tem que ser perfeito. 3 vezes 4 é igual a 12. Hoje o padre está para geografia e matemática, né? A Carmen é professora de português, não é isso? Aí, desse jeito. Então 3 vezes 4 é igual a 12. 12 nós temos as 12 tribos de Israel e temos os 12 apóstolos, que também vai ser ali um número perfeito. Mas essa busca pela perfeição, ela é constante de sermos marcados, selecionados, santificados por Deus. Se 12 é perfeito, 12 vezes 12 vai dar 144. É a totalidade da perfeição. Mas nós temos que buscar a universalidade, nós temos que buscar a todos. Então 144 vezes 1000, 144 mil são aqueles que Deus marcou para dizer que todos os filhos de Deus serão marcados, todos aqueles que amam a Deus serão marcados, todos aqueles que seguem a sua palavra, que recebem a Eucaristia dignamente na sua totalidade, a sua universalidade, 1000 vezes 144. E aí nós temos o número que João vislumbrou, 144 mil de todas as 12 tribos de Israel. Mas cuidado agora, porque vejam bem, ele está falando só do povo antigo. Ele está falando do povo antigo da Bíblia, o povo judeu, o povo de Israel, o povo hebreu, que formou as 12 tribos e receberam por primeiro a mensagem de salvação. Mas vejam agora o que acontece no livro do Apocalipse. Ele está por lá na sua visão e ele vai vislumbrar uma multidão que não pode ser contada. Todos estão trajando uma veste branca. Então lá ele vai ter um diálogo com o ancião. O ancião é o homem mais velho que já estava por lá e ele vislumbra. Então vejam, já tem os 144 mil, já tem uma multidão que não pode ser contada, já tem os anciãos que estavam lá em adoração, já tinha os anjos que estavam lá em adoração. Então vejam que já não é mais 144 mil. Então aí a gente já tem certeza que não são apenas 144 mil pessoas que serão salvas. Então a gente não pode tomar isso ao pé da letra. Resultado, no diálogo com o ancião pergunta para João: e estes que estão trajando vestes brancas, quem são? João vai responder assim: não sei, meu Senhor, tu é que sabes. Diálogo ali é com o ancião, porque naquela época, e assim como nos dias de hoje, as pessoas mais velhas ou mais idosas, como queiram, têm a função de transmitir a fé aos mais novos. É função de pai e de mãe educar os filhos na fé. Não se pode terceirizar a educação. Agora já passei para o ensino religioso. No ensino de fé, não é educação de escola, não é somente os catequistas, não são somente os catequistas que têm que educar os filhos de vocês na fé. É função sua de pai e de mãe, é função de avó também, passar para os outros uma mensagem de salvação. Começa dentro de casa e se coloca em prática na igreja e na catequese e no grupo de jovens. Nós não podemos esperar as crianças chegarem aqui na igreja para aprender a oração do Pai Nosso, para aprender sobre a Sagrada Escritura, para aprender quem é a mãe de Jesus, quem é Jesus Cristo. Você que é pai e mãe tem condições de ensinar. Então, naquele momento o ancião vai dizer a João:
Estes são aqueles que lavaram e alvejaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Mas vejam bem, que não se trata aqui verdadeiramente de sangue para lavar a veste. É claro que é espiritualmente, porque o sangue é vermelho. Como que as vestes ficariam brancas? Ali eles estão se purificando interiormente, ou seja, purificando o corpo e a alma para poder estar lá, na visão de João, no reino dos céus. Lavar e purificar a sua veste no sangue do Cordeiro é você ser capaz de purificar a sua vida, é você ter capaz de ter fé que te coloca de pé a cada dia, é você ser capaz de acreditar na palavra de Deus, é você receber a Eucaristia dignamente, é você ter uma fé que purifica o seu coração e a sua vida e que faz com que João, no livro do Apocalipse, te veja lá no céu, porque prestem atenção. Se João não te viu nesta visão que ele teve do fim do mundo, se você não estava na visão dele, é porque você não foi salvo. A visão que João tem é do dia da salvação. Se você não purificar a sua vida no sangue do Cordeiro, que agora é o cálice consagrado no altar, é a Eucaristia que você recebe, o corpo e sangue de Cristo, se você não se moldar para buscar esta santidade que vem de Deus, Ele é o santo por excelência, que é Pai, Filho e Espírito Santo, significa dizer que você no seu caminho não está no caminho de salvação. Então agora você tem que ser chamado a lavar a sua veste, que é o seu corpo e a sua alma, no sangue do Cordeiro, para que João possa te encontrar por lá um dia. Quem que ele vislumbra por lá então? Aqueles que são santos, selecionados por Deus, marcados por Deus com a sua palavra, com o sangue do Cordeiro, marcados por Deus com o sinal da fé e não com o sinal do mundo. Vocês foram marcados por Deus com o sinal de salvação e não com o sinal de condenação. João tem que ter vislumbrado a sua vida na visão que ele teve do Apocalipse. E não é preciso ter medo de ler o Apocalipse de São João, claro que não. O livro pode ser traduzido como livro da revelação, a revelação da salvação. A revelação da salvação produz em sua vida o desejo de ser salvo. Nós temos que ter medo é dos nossos pecados. Os nossos pecados é que produzem em nós condenação. A palavra de Deus produz na sua vida salvação. Do Gênesis ao Apocalipse, ali está a sua trajetória de salvação. A vida de pecado é que gera a condenação. Vamos temer os nossos pecados e vamos agradecer a Deus que nos deu um livro de salvação. Assim agora, o autor sagrado João ainda na segunda leitura, na carta ele vai dizer: olha que grande presente de amor que Deus nos deu, de sermos chamados seus filhos. Ou seja, se Deus nos acolhe como filhos e filhas, é porque Ele quer a nossa salvação. Nenhum pai acolhe o filho para o condenar, acolhe para salvar, para dar força, para animar na fé, para educar e transmitir valores, para educar e transmitir mensagem de salvação, para falar de Deus, para abraçar com um abraço de pai, para dar um grande beijo e poder dizer eu te amo. É assim que Deus também vai nos acolher um dia, se nós nos deixarmos moldar por este caminho de santidade que Ele planejou para nós. Assim agora Jesus Cristo, no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo de 1 a 12, guardem bem este número, de 1 a 12, eu já expliquei o que ele significa para nós. No capítulo 5 de Mateus, ele vai falar das bem-aventuranças, alguns gostam de chamar de o Sermão da Montanha. Ali como que Jesus, ele transmite para nós um ensinamento de fé, uma trajetória, um planejamento de fé, onde cada um de nós pode se identificar com as bem-aventuranças. Guardem e meditem este evangelho para a vida de vocês. Quem quiser pode até levar o folheto embora para as casas, depois da Santa Missa, e tenham este evangelho como se fosse um instrumento de fé. Como é que você vai descobrir que você é bem-aventurado? Como é que você vai descobrir que você está num caminho de santidade? Como é que você vai descobrir que Deus marcou a sua vida? Pegue o Evangelho das Bem-aventuranças que vocês descobrirão. E ainda que se você não se identificasse como nenhuma das bem-aventuranças, olha o que Jesus faz ao final do Evangelho. Bem-aventurados são todos vós. Ele coloca todos nós na mesma condição de bem-aventurados, de felizes, de marcados, de selecionados. Para quê? Ele vai justificar, ele vai dizer:
Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, quando vos perseguirem, quando mentirem e disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de Jesus. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa no céu. Então vejam bem, que se você percebe que estão mentindo da sua vida, que estão injuriando contra a sua vida, quando perseguir vocês numa intolerância religiosa, vocês saberão que estão no caminho correto e Jesus vai poder te dizer: alegra-te e exulta-te, porque o que te reserva no céu é bem maior. Nos nossos dias de tristezas e aflições, vocês poderão dizer: o que me reserva no céu é muito maior. Nos seus dias de angústia, quando alguém inventar uma mentira sobre a sua vida por causa da sua fé, por causa da sua religião, porque você acredita em Deus, porque você medita a palavra de Deus, porque você recebe a Eucaristia, porque você consegue vir à missa e trazer sua família, porque você consegue transmitir valores para a sua família, se chegou até você as críticas, você pode pôr o joelho no chão e dizer: obrigado, Senhor, porque eu sei que eu estou no caminho certo. Nós saberemos que estaremos ali, como estão os anjos, os anciãos, os 144 mil e aquela multidão de gente que não poderia ser contada, que estão diante do trono do Cordeiro para dizer: a Ele o poder, a glória, a sabedoria pelos séculos sem fim. Que nosso Senhor Jesus Cristo nos conceda um dia esta grande graça de estar lá, contemplando e completando a visão que João teve no livro do Apocalipse. Estaremos no reino de Deus, diante do trono do Cordeiro, e saberemos que Ele nos resgatou. Saberemos que nós vamos chegar até lá e que Deus mesmo vai nos acolher porque Ele nos ama. Iremos chegar lá e sermos bem acolhidos, porque aqui nós vivemos como bem-aventurados nesta vida, porque nós guardamos no coração e anunciamos com a nossa boca a palavra de Deus que nos salva, porque nós recebemos em nossa vida o corpo e o sangue de Cristo que nos purifica e nos torna puros como Ele mesmo é. E neste dia glorioso e bendito, nós também estaremos lá para render a Deus o louvor, a glória, a honra pelos séculos dos séculos, para a vida eterna e para todo sempre. Amém. Creio em Deus Pai, todo